A história começa com a nossa protagonista, que se ajoelhou e prometeu pro orc na frente dela que voltaria ali. Disse que ele podia comer ela depois disso e que não se importava de ser tratada como uma atriz de criação. O orc chamou ela de chefe de Neru-Anderu e falou que, se ela tinha tanta determinação assim, queria propor outra opção. Dineru também era conhecida como a donzela furiosa, alta e silenciosa. Ela vivia na margem norte do rio Sylven, que ficava na fronteira do reino élfico. Era membro e chefe do clã dos Elfos Negros. Até que uma tragédia atingiu sua aldeia. Ela não acreditava no que via, as casas pegando fogo. Se perguntou se era obra de bandidos ou orcs. Enquanto isso, um exército de elfos entrou na aldeia e apontou rifles para os cidadãos élficos inocentes. O comandante mandou atirar, e os soldados começaram a matar todo mundo. Quem corria para salvar a vida era derrubado pelos soldados a cavalo. Alguns foram encurralados e se perguntavam por que aquilo estava acontecendo com eles. Perguntaram por que o exército élfico estava atacando o próprio povo. Mas o comandante sacou um revólver e encostou na cabeça de uma elfa. Ela perguntou como eles podiam ser tão tolos e chamou-os de escória das trevas. O comandante disse que a razão para matá-los era simplesmente porque eram elfos negros. Logo depois, ela atirou em todos. Então mandou o resto do exército garantir que ninguém escapasse. Ordenou que cortassem todas as árvores, dizendo que o povo das trevas era desprezível. Enquanto ordenava a morte de todos os elfos negros, um tiro atravessou sua cabeça e ela caiu no chão. Foi aí que eu pensei, preciso ler isso. Foi Daenerys quem atirou na comandante e chamou os elfos brancos de canalhas por atacarem seu povo. Logo depois, alguns dos seus se aproximaram pela floresta. Um deles disse que várias pessoas tinham se abrigado ali e que alguns estavam feridos. Eles não conseguiam acreditar que os elfos brancos tinham apontado armas para o próprio povo. O elfo negro perguntou à chefe o que deviam fazer. A protagonista não conseguia dizer nada enquanto via a aldeia queimando. Logo depois, mandou todos irem para a floresta. Disse que a prioridade era salvar o máximo de compatriotas possível, mesmo que fosse só uma pessoa. Depois disso, Dineru e seu povo cruzaram montanhas, vales e até rios gelados. Eventualmente, ela foi encontrada inconsciente no chão por alguém. Dias depois, acordou num lugar estranho. Se perguntou onde estava. Logo, uma enfermeira orc percebeu que ela tinha acordado. Assim que viu a orc, Daenerys se assustou. Mas a enfermeira saiu rápido para chamar um médico. Dineru ficou confusa, se perguntando por que tinha uma orca ali. Orcs também eram conhecidos como brutamontes barulhentos. Eram imundos, cruéis, não civilizados e consumidos pela luxúria. Também comiam da própria espécie quando passavam fome. A protagonista lembrou que tinha lutado contra eles 120 anos atrás no Vale Rosalind. Eu também ficaria com medo no lugar dela. Depois, o médico veio examiná-la. Notou que o pulso dela estava acelerado e pediu desculpas por não dar um diagnóstico melhor, já que não tinha muita experiência examinando a espécie dela. Dineru pensou que era de se esperar. Depois, reparou nos lençóis limpos, no quarto quente no ar civilizado do lugar, quase como o dos humanos. Um orc se aproximou e se apresentou como Gustav Aulen. Dineru sentiu o poder mágico e a dignidade dele, o que a convenceu de que ele tinha um cargo importante. Logo depois, Gustav disse que conversariam mais tarde e que deveriam começar com uma refeição primeiro. Trouxeram a comida, e ele disse que foi preparada às pressas, mas tentou recriar a culinária local dela o máximo possível. A mesa estava cheia de pratos, desde sopa cremosa com bastante cogumelo damasco até ensopado de rena com batatas crocantes. Dineru ficou chocada e muito grata. Achou que era como um prato do festival do solstício de inverno, digno de uma ocasião especial. Logo em seguida, ao provar, flashes da tragédia na aldeia vieram à mente. Ela largou o garfo e disse à enfermeira que queria ver seus companheiros de clã. De repente, viu os outros elfos negros com quem tinha fugido, e eles também ficaram surpresos de vê-la. Ela ficou feliz de ver Lavarazu, Arudazu, Arinu e todos os outros. Contaram que só tinham 14 ali, mas que haviam cruzado o rio com 30. Com medo de morrer, um deles perguntou se seriam devorados pelos orcs. Dineru acalmou e disse que falaria com o orc por eles. Logo depois, encontrou Gustav e contou o que tinha acontecido. Ele disse que era algo terrível e realmente uma limpeza étnica. Dineru nunca tinha ouvido o termo, mas achou que fazia sentido. Gustav então perguntou o que ela planejava fazer dali em diante. Ela disse que voltaria para a aldeia e mataria todos os elfos brancos, mesmo sozinha. Embora não fosse um favor fácil de pedir, ajoelhou-se e implorou a Gustav por armas e remédios.
Pediu que ele cuidasse do seu povo que não podia lutar e prometeu voltar depois de se vingar. Foi então que ele disse que poderia comer ela se quisesse, mas preferia propor outra opção. Logo depois, Gustav falou que, se ela quisesse dar a volta por cima no futuro, seria bom que ela e seu clã se mudassem para Orkuzin. Gustav era o rei de Orkazin, o país dos orcs e demônios. Dineru perguntou por que ele estava oferecendo isso, e ele disse que havia um motivo, que explicou em seguida. 1 mês e meio depois, Gustav estava na margem de um rio, olhando o relógio enquanto esperava. Seus homens ajudavam os elfos negros feridos, oferecendo sopa quente e remédios. Um dos médicos sinalizou que o próximo grupo estava cruzando o rio. Num flashback, Gustav deu a Daenerys uma garrafa, dizendo que tinha colocado saque de fogo nela e se perguntando se os elfos aguentariam uma bebida tão forte. Naquele momento, Daenerys tinha aceitado a proposta do rei Orc. Ela e seus camaradas cruzaram de novo o rio Sylven para salvar seu clã. Trocaram mensagens com os que fugiam, tentando contato no meio do caos. Tentavam convencê-los a atravessar a fronteira. Felizmente, os elfos negros podiam se comunicar por magia. Dineru sempre ficava na retaguarda, enfrentando os elfos brancos para atrasá-los. Guiou seu clã até a margem sul e dali para Orkazin. Logo depois, olhou para o céu enquanto as nuvens se abriam. Notaram que a chuva tinha parado e decidiram atravessar enquanto dava. Enquanto isso, Gustav correu até a margem quando o médico disse que o último grupo estava chegando. Ele ficou surpreso ao ver os elfos saindo do rio, com olhares assustadores. Muitos estavam gravemente feridos e mal conseguiam andar. De repente, Gustav gritou o nome de Donu. Segurou o corpo fraco dela nos braços e disse que ela fez um ótimo trabalho voltando. Ela perguntou se tinham conseguido salvar o povo dela. Gustav disse que salvaram cerca de 2.000 elfos. Antes do massacre, eram 70.000. Ele pediu desculpas por não ter percebido o massacre antes. Mesmo assim, a protagonista agradeceu pela ajuda. Como prometeu, sua vida agora pertencia a ele. Depois, Gustav disse que ela e seu povo agora eram seus irmãos, e que retribuiria essa lealdade com todo o coração e alma. 120 anos atrás, no Vale Rosalin, os elfos negros enfrentaram os orcs. Esses orcs atacaram sem pensar, movidos pelo barbarismo e pela fome. Dineru comandou seus soldados e mandou manter em posição enquanto os orcs se aproximavam. Quando estavam a 50 metros, ela ordenou que todas as unidades atirassem ao mesmo tempo. Os soldados liberaram uma chuva de tiros que sobrecarregou o inimigo. Enquanto isso, Dineru e seu clã entraram num trem e chegaram a um lugar com campos vastos. Durante a viagem, um deles apontou algo pela janela. Logo depois, alguém viu os imensos campos de trigo e já pensou em todo o pão branco que poderia fazer. Mas o elfo ao lado estava mais interessado no solo. Depois, Daenerys se levantou e olhou pela janela. Viu uma cidade ao longe e percebeu que era a cidade dos orcs. Ficava a 250 quilômetros ou 144.494,38 bananas a sudeste da península de Boleria e já tinha sido temida por humanos e elfos. O território dos orcs também era conhecido como Floresta das Trevas. A cidade era muito avançada, com coisas como postes de luz e carros. Logo depois, os elfos negros chegaram à capital do reino dos orcs, chamada Wild Sai. Ficaram impressionados ao ver grandes águias voando no céu. Enquanto o trem passava entre prédios, uma delas disse que era a primeira vez que via construções tão enormes. Não só isso, mas também se surpreenderam ao ver kobolds e anões na cidade. Até membros da tribo dos lobos gigantes estavam lá. Logo depois, os elfos viram bandeiras representando várias nações humanas e até a Igreja da Estrela Sagrada. Momentos depois, desceram do trem e um orc disse que estavam prontos para recebê-los. Os elfos foram acolhidos numa nova cidade suburbana chamada Valderbir. Isso convenceu eles de que as palavras do rei Orc não eram falsas quando disse que eram seu povo e irmãos. A cidade tinha muitos prédios e florestas claras. Também havia um campo amplo com vacas sendo criadas. Os elfos ficaram mais que felizes com tudo aquilo. Logo depois, entraram nas casas e admiraram o quanto eram boas. Os orcs até montaram todos os móveis. Os banheiros eram do modelo mais moderno, mas uma elfa comentou que quase nunca usavam. Um orc ouviu isso enquanto eles saíam e ficou chocado. Eu também ficaria. Dineru e os outros chefes depois visitaram a fundição dos anões. Nos territórios élficos e humanos, canhões normalmente eram feitos de aço comum ou bronze, mas os orcs tinham todos os canhões feitos de aço mor. Os elfos normalmente ganhavam uma lâmina desse material quando chegavam à maioridade, mas Dineru ficou chocado ao ver tanto dele num só lugar. Disse que aquilo era frustrante. Mesmo assim,
ela reconheceu o quanto o trabalho dos anões era incrível. Logo depois, seguiram para a área agrícola. Nas montanhas, o alimento básico deles era aveia, centeio com pão e mingau de trigo sarraceno. A pecuária era o foco principal porque o cultivo não era muito viável. O método de plantio principal era o sistema de 3 campos. Para eles, era uma vida de se agarrar a uma terra pobre. Logo ficaram sem palavras ao ver um orco usando cavalos para arar o campo. Um cientista agrícola explicou que naquela região plantavam trigo ou centeio no inverno e cevada no verão. No consórcio de culturas, ele recomendava nabo ou batata. Também disse que, se o solo ficasse rico demais, poderiam balancear com algo como aspargos, que eram deliciosos. Chamou isso de agricultura de cultivo em anel e comentou que o rei Gustav também era um excelente agrônomo. Depois, uma elfa de cabelos escuros se abaixou e provou o solo. Ela disse que a área tinha uma terra muito boa e que dava para plantar sem parar. Isso deixou a protagonista super feliz. Mais tarde, entraram num armazém e viram uma pilha enorme de pão branco. Uma elfa comentou para uma companheira que ela era muito volúvel, porque quando viu o pão branco achou que seria sua última refeição antes de morrer, e ainda disse que a outra estava chorando. Enquanto isso, os outros elfos não aguentavam mais as duas. Uma delas chamou a atenção de Dineru e mostrou uma ferramenta mágica de gravação usada para resfriar manteiga. Ela ficou surpresa com o uso do artefato, dizendo que nunca tinha pensado nisso. Também repararam como os novos uniformes militares eram bons. Além de confortáveis, mantinham quem usava fresco. Além disso, os orcs usavam magia de gravação para preservar e transportar comida fresca. Podiam estocar o quanto quisessem. Dineru disse que não passava de uma obsessão por comida, típico daqueles orcs comilões. Mas, olhando pela janela, sentiu que podia ter outro motivo. Talvez os orcs quisessem que eles produzissem comida, já que comida era a base de tudo. Se perguntou se isso era por causa do rei dos orcs. Numa manhã de sábado, no começo de março, Gustav avisou a Daenerys que tinha chegado no parque. Apresentou o lobo gigante ao lado como Advin, seu guarda-costas. Era também o lobo que tinha encontrado a protagonista em Balerion. Logo depois, ela agradeceu a Advin, mas perguntou se aquilo não era um pouco descuidado demais. Afinal, a tribo dos lobos gigantes era difícil de lidar, inimigos naturais dos elfos, e ela mesma tinha participado da exterminação deles na península de Bolíria. O fato de um lobo gigante ter salvado ela fez a protagonista se sentir culpada. Ainda assim, Gustav disse que tê-la e Alvin por perto já era mais do que suficiente. Mesmo sendo apenas 9 da manhã, Dineru ouviu música tocando na cidade. Chegaram ao mercado matinal, onde vários vendedores ofereciam todo tipo de frutas e carnes para o público. Ela se surpreendeu ao ver humanos ali também. Logo depois, Gustav explicou que isso acontecia todo sábado e domingo, e que o lugar ficava perto da residência oficial dele. Dineru lembrou de quando Gustav pediu que ela o acompanhasse, achando que o rei era descuidado demais. De repente, um kobold viu Gustav passando e avisou todo mundo que o rei estava lá. Gustav agradeceu os cumprimentos e foi até a barraca de um senhor idoso olhar as mercadorias. Viu uns morangos que pareciam deliciosos, e o homem ofereceu um para ele. Logo depois, Gustav pediu para embrulhar alguns pro café da manhã. Enquanto isso, Dineru ficou surpresa ao ver o rei contando moedas. Ela se ofereceu para carregar as compras, mas ele recusou e disse para ela comprar algo para si. Gustav então a convidou para tomar café da manhã na casa dele e perguntou se frutas vermelhas eram a comida favorita dos elfos negros. Momentos depois do café, Dineru perguntou se as coisas eram sempre assim. Ele respondeu que era porque desse jeito as coisas ficavam mais fáceis. Dineru riu e disse que não tinha problema ser relaxado, desde que não fosse na frente dos outros. Também reconheceu que Gustav era incrivelmente gentil. Logo depois, Gustav perguntou como estava o treinamento da cavalaria. Ela disse que ainda dava trabalho, mas que as meninas estavam começando a se acostumar a lidar com cavalos. Gustav comentou que orcs eram muito grandes, o que tornava difícil para eles montar. Dineru disse que, por isso, os elfos foram encarregados de criar uma cavalaria de verdade, e que foi o próprio rei que implorou por isso. Esse também era o motivo dela estar naquele uniforme preto de oficial de cavalaria. Gustav queria a ajuda dela na tal brigada dos elfos negros. Ela era formada por elfos negros, centrada em 3 regimentos de cavalaria, um regimento de caçadores de montanha, além de um batalhão de artilharia de montanha e uma companhia de engenheiros, junto com colunas de suprimento e hospitais de campanha para apoiá-los. Gustav disse que, em tempos de guerra, a cavalaria formaria um grupo de cerca de 8.000 soldados.
Ele queria que Dinaru pensasse nisso como uma pequena divisão móvel chamada de Força-Tarefa de Combate da Brigada Gratal Kabuble. Dinaru percebeu que o rei não era só gentil, mas também tinha talento militar. Parecia que Gustav tinha se tornado rei depois da Batalha de Rosalind. Em 120 anos, ele construiu a cidade, o país e a prosperidade. Dinaru percebeu que ele não era como nenhum outro homem. Com sua visão profunda e planos de longo alcance, era como se tivesse visto outro mundo. Logo depois, alguém entrou trazendo um crepe de morango como sobremesa. Dinaru não conseguiu esconder a alegria ao comer, e nem culpo ela, parecia delicioso. Gustav perguntou se ela tinha gostado e disse que as sobremesas dos cozinheiros eram muito boas. Dinaru se recompôs e pensou que, mesmo um rei sábio como Gustav, ainda era um ser vivo, com vários defeitos. Primeiro, destacou seu jeito despreocupado e disse que ele também era um rato de biblioteca com uma biblioteca enorme. Seus discursos eram longos, e se não fosse pela voz grave e agradável, seriam insuportáveis. Gustav também comia muito e fumava bastante. Ela achou fofo o jeito habilidoso como ele enchia o cachimbo. Depois, Dinaru apontou que o maior defeito dele era não ter esposa nem concubina. Na verdade, Gustav nem tentava se aproximar de mulheres. Diziam que ele nunca tinha tido um caso escandaloso. Dinaru achou isso inacreditável para um orc. Quando perguntou o motivo, ele disse que o rei da raça demoníaca não era escolhido por linhagem, mas sim pelo alto poder mágico, e foi assim que ele foi escolhido. Para começar, a raça demoníaca era praticamente imortal, a menos que sofresse trauma grave ou doença. Por estarem perto da imortalidade, a taxa de natalidade era extremamente baixa. Já a tribo dos elfos era formada inteiramente por mulheres, e elas nem lembravam como surgiram. Um dia, eram encontradas ainda bebês debaixo de uma árvore, no que era considerado a vila natal delas. Além disso, o motivo de haver tantos orcs não era alta fertilidade, mas sim resistência e alta taxa de sobrevivência. Era um grande evento quando nascia um bebê a cada 10 anos. Depois, a protagonista perguntou a Gustav se ele gostava de homens, mas ele disse que não tinha esse tipo de gosto, embora não impedisse outros de terem. Dinaru também percebeu que ele não se interessava por outras raças. Ela lembrou de quando prometeu se oferecer como se oferecesse seu próprio corpo, e que, na prática, ele só aceitou por lealdade, sem sequer encostar um dedo nela. Pelo contrário, a tratava como uma súdita muito importante. Dinaru achava isso extremamente estranho. Orcs eram diretos sobre seus desejos sexuais e alimentares, sem limites. Às vezes, até indivíduos de outras raças eram comidos se passassem fome. Esse ato foi proibido e substituído por ração de porco, que deu origem aos orcs. Ainda assim, Dinaru se perguntava como o rei controlava seus desejos sexuais e de sono. Mesmo durante cochilos essenciais para orcs, Gustav parecia capaz de ler ou conversar tranquilamente. Ela se perguntava se ele era mesmo um orc. Logo depois, se levantou e confirmou que estava indo embora. Ao sair, disse para si mesma que a árvore prateada não crescia rápido. Na residência de Gustav, ele disse a Daineru que, num futuro não tão distante, Elin e o país entrariam em guerra, provavelmente a guerra final, chamada de Guerra Total das Nações. Daru ficou sem palavras ao ouvir isso. Ela e o rei então decidiram fumar um cachimbo. Gustav também disse que, mesmo que derrotassem os elfos brancos, o próximo passo seria uma guerra contra os humanos. Logo, magia e força física sozinhas não seriam mais suficientes, e isso já estava acontecendo. Não havia escolha a não ser unir as nações, ultrapassando as fronteiras raciais, para evitar a guerra contra os humanos. Dinaru ficou surpresa porque o rei orc previa as coisas nesse nível, como se fosse um elfo ou até um humano. Ela achou esperado que ele desse ao clã dela um lugar para viver e armas, e ainda a chance de derrotar os elfos brancos. Logo depois, decidiu aceitar a proposta dele. Gustav então disse que a receberiam de coração aberto. Na segunda semana de março do ano 76 do calendário estelar, os elfos negros estavam treinando no campo de treino de cavalaria de Valderbeer. De repente, Dinaru se surpreendeu ao ouvir sobre um exercício. Logo, um mensageiro orc disse que era uma oportunidade de observar os exercícios conjuntos das divisões próximas. O orc era o tenente Conal Mufflin, e disse que a mensagem vinha do rei. Dinaru pensou que era praticamente uma ordem, então respondeu que não sabia como agradecer e disse a Mufflin que compareceria. Quando o tenente Conal se afastou, outros elfos comentaram com a protagonista que ele parecia digno de pena. Dinaru rapidamente mandou Lavarazul reunir os chefes e disse a Ria para não falar tudo o que vinha à cabeça. Na semana seguinte, de madrugada, partiram do assentamento. O pessoal que acompanhava era o chefe do Estado-Maior,
Tenente-Coronel Lavarazu Anarlan, o capitão do 1º Regimento de Cavalaria, Tenente-Coronel Arvin Kalinarian, o capitão do 2º Regimento de Cavalaria, Tenente-Coronel Artis Farozerion, o capitão do 3º Regimento de Cavalaria, Tenente-Coronel Elaner Fendor, e o Tenente-Coronel Ellen Linder, comandante do Regimento de Caçadores de Montanha. Junto com eles estava o comandante do Batalhão de Artilharia, Major Freiga Marrestel, o oficial de operações, Capitão Liar Selbran, e a oficial de logística, Capitã Ria. Chegaram em segurança ao grande campo de treinamento da capital antes do horário marcado para a reunião. Dinerou e sua equipe andaram pelos vastos campos até encontrarem o rei. Logo depois, Gustav disse que o departamento de controle do exercício servia como árbitro nas partidas competitivas. Ao notar a chegada de Daru, ele comentou que o velho Zebek estava sóbrio naquele dia, então era melhor ter um pouco de cautela. O general Kauemudes Beck era o chefe do Estado-Maior do Exército Nacional de Orsen. Dineru cumprimentou-o e lembrou que ele era o ajudante do rei, conhecido como Velho da Vila da Montanha. Já tinha jantado com ele várias vezes. À primeira vista, parecia um cara rígido, mas, quando se conhecia melhor, era surpreendentemente interessante, especialmente quando entrava em cena um vinho tinto encorpado do oeste de Orson. Logo depois, ela viu alguém com uma braçadeira verde e se perguntou se ele era um oficial de controle do exercício. Entrou numa tenda e notou que o mapa de operações estava coberto. Em seguida, viu 4 generais do Estado-Maior: Eric Grian, chefe do Birô de Operações, Jin Kaido, chefe do Birô de Logística, Elmer Sotope, chefe do Birô de Comunicações, e Karl Rothenberger, chefe do Birô de Geografia Militar. Para Dineru, parecia que todo o Estado-Maior tinha se deslocado para lá. No estilo das crônicas militares, aquele era o Morro dos Generais. Ela achava que o sistema do quartel-general do Estado-Maior era bem estranho, diferente de qualquer outro país. Tinha surgido uns 6 anos atrás, durante a Guerra de Dutton, nascida da reflexão dos heróis humanos quando invadiram. Agora tinha um prédio próprio gigantesco, rivalizando com o Palácio Real. A ideia era evitar o absurdo de a retaguarda logística atrapalhar as ações militares. Logo depois, uma águia enorme pousou no meio do campo de treinamento. Gustav a chamou de Renders e perguntou como estava o tempo. A águia respondeu que era um esplêndido dia de primavera e garantiu que o clima seria bom. O rei apresentou Werner Renders a Dineru, dizendo que ele era o comandante da Legião das Águias do Exército Nacional e filho do líder atual do clã deles. Dineru pediu desculpas pela falta de educação, mas Werner disse que era ele quem deveria se apresentar, lembrando que já tinham se encontrado antes e que havia muito a conversar depois. Enquanto Gustav dizia para a águia se sentar, os outros generais começaram a rir da protagonista. No riso deles, ela entendeu que era um bem feito. Logo em seguida, ela saiu da tenda, relembrando memórias sobre a grande águia. Uns 70 anos atrás, Elin incentivou o controle de pragas, expulsando da península as bestas mágicas que prejudicavam os elfos. Lobos gigantes e grandes águias eram caçados, o que também rendia boa grana. Ela pessoalmente não sentia ameaça das grandes águias. Pelo contrário, achava belo o jeito raro com que voavam pelo céu imenso. Numa caçada, encontrou a águia, que perguntou se ela tinha ido caçá-lo. Foi aí que percebeu que aquela criatura entendia palavras. Ela disse que estava só admirando e o alertou para fugir, já que a área estava perigosa. Naquela ocasião, ela o ajudou, mas entendeu que era natural que sua raça fosse odiada. Logo depois, Render chamou sua atenção e disse que queria agradecer pela ajuda naquela vez, mas, por causa dos companheiros, falou de forma ríspida, pediu desculpas. Dinerou ficou emocionada ao descobrir que ele era a águia daquela época. Reiner se desculpou dizendo que era jovem na época, mas ela achou que nem parecia. Ele contou que agora cuidava da previsão do tempo e, no exército, fazia reconhecimento aéreo. Demonstrou simpatia pela posição dela, disse que todos também sentiam isso, e lhe deu uma pena de presente. Dineru aceitou feliz e prendeu no seu cap, mostrando ao rei, que também admirou. Logo depois, viram um soldado chamando pelo rei enquanto vinha a cavalo. Gustav ficou feliz ao ver seu amigo Shaun e eles trocaram provocações sobre quem derrubaria quem. Shaun Aloysius era o comandante do exército do norte do reino dos orcs. Dineru saudou, pensando que era como uma lembrança dos velhos tempos. Shaun era um guerreiro temido que enfrentava qualquer um cara a cara no campo de batalha. Foi ele quem liderou o primeiro exército na Batalha do Vale Roselin, 120 anos atrás. Depois, Shaun e Sbeck se cumprimentaram. Enquanto isso, Dineru não acreditava que ele ainda estava vivo, lembrando que o chefe do Estado-Maior também era assim.
Recordou-se de quando se enfrentaram no campo de batalha. Naquela época simples, os orcs usavam mosquetes e baionetas. Depois, Shaun disse à protagonista que ouviu sua história e achava que devia ter sido difícil. Gustav então contou que Shaun ajudou seu povo a escapar e que era o chefe da 17ª Divisão de Fuzileiros de Montanha. Disse também que um dos participantes do exercício daquele dia era subordinado dele. Dinero lembrou que era o exército do norte contra Elin. Em seguida, Shaun perguntou-se, no tempo livre, ela contaria como foi o Vale Rosalin e por que perderam para ela naquela vez. Disse que a curiosidade o impedia de dormir há 120 anos. Dinero riu e disse que teria prazer em ajudar com isso. Então, notou dois oficiais agindo de forma suspeita e pensou que, pelo histórico militar deles, não tinham experiência real de combate. No exército, experiência de combate valia mais que patente. Além disso, lembrou que o início real do exercício tinha sido no dia anterior e se perguntou como o comandante e sua unidade percorreram 250 quilômetros. Mais tarde, todos saíram para assistir ao exercício. O comandante da 1ª Divisão de Granadeiros do Exército Vermelho, Manifel, e o comandante da 7ª Divisão de Granadeiros do Exército Azul, Blowstall, apertaram as mãos antes de começar. Mas, pensando bem, Dinero percebeu que não era nada demais, pois as tropas do norte tinham vindo de trem. Uma divisão de infantaria totalmente equipada, com 18.000 homens, 450 cavalos, 400 carroças de suprimento e 72 peças de artilharia, era transportada por um trem de 8 vagões de passageiros, com 42 locomotivas e 22 vagões de carga especiais, num total de 15 composições. Em apenas 2 dias, conseguiam percorrer 250 quilômetros. Dinero não conseguia acreditar como isso era possível. Uma força capaz de deslocar tanta tropa tão rápido a essa distância não existia em nenhum outro país. Ela também pensou em como os elfos tinham chegado à capital de trem, sem nenhuma baldeação, e se perguntou por que não percebeu isso na hora. Finalmente entendeu por que os assessores próximos de Gustav eram todos militares. Não era o país que movia o exército, mas o exército que movia o país. Ainda assim, ela não entendia tudo e ficou mais abalada. Às 9 da manhã, Gustav iniciou a pré-explicação do exercício. Avisou que o que iria revelar eram segredos militares, então não havia necessidade de mais discussão. Todos ficaram chocados ao ver um enorme mapa da península de Bolíria. Logo depois, Gustav explicou que o exercício era um experimento de mobilidade ferroviária e um teste das táticas militares mais recentes. Acrescentou que também era um exercício de competição entre divisões, usando o Plano Operacional número 6 do Estado-Maior do Exército Nacional. Pelo tipo de exercício, as unidades participantes não tinham sido informadas do propósito. Em seguida, disse que, como todos sabiam, o plano número 6 era a operação contra a invasão de Elin. Das forças estimadas, cerca de 70.000 tinham desaparecido por diversos motivos, então decidiram que revisões significativas eram necessárias. Dinero ficou apreensiva ao ouvir que aquilo era contra Elin. Depois, Gustav disse que a operação começaria à 1 da manhã. Mais tarde, presumiu que a protagonista estava pensando no quanto tinha visto algo incrível. Ele disse que aquilo se chamava as guerras no papel. O ideal era mover as tropas de verdade, mas isso custava dinheiro e atraía olhares estrangeiros. Então, faziam a guerra no papel, reuniam os generais e usavam os dados medidos no local. Dinero respondeu que, se ele perguntasse se ela estava chocada, mentiria se dissesse que não. Observou que, pelo menos 5 anos antes, ele já planejava derrotar Elin. Ele tinha elaborado o plano meticulosamente e incluído o povo dela nele. Gustav disse que ela estava certa e perguntou se deixaria de ser sua subordinada. Dinero ficou em silêncio e o rei disse que, se fosse recuar, aquela era a hora. Ele não demonstrava, mas olhava de cima para baixo com arrogância. Mas Daenerys não queria ser feita de boba. Então, mandou ele parar e perguntou se achava que seriam desencorajados por algo assim. Disse que era natural um país se preparar para a guerra e que o maior inimigo era Elin. Era normal que se tornasse o inimigo virtual. E se não fosse, aí sim estariam loucos. Ela gritou perguntando se o rei não entendia que sua consideração também era por eles. Disse que o que ele estava testando de verdade não era o povo dela, mas sim os altos oficiais militares, e questionou se eles realmente não percebiam isso. Ficou irritada com o fato de o rei estar realmente subestimando-a. Logo depois, Gustav se desculpou rápido e ela riu. Disse que queria falar isso há tempos, mas ele era gentil demais. Falou que, como rei, ele podia ser um pouco mais arrogante, que os súditos iriam seguir do mesmo jeito. Além disso, ela achava que entendia o rei.
considerando que ele salvou seu povo no calor do momento e lhes deu armas. Pensou que a aura mítica que envolvia os elfos brancos seria destruída pela existência deles. Mesmo assim, disseram que podiam desistir e perguntaram se estavam dispostos a ir pro inferno. Ela se perguntava qual era a questão, já que era justamente o que eles queriam. Logo depois, perguntou a Gustav se teria alguma surpresa no exercício. Ele garantiu que ambos os exércitos eram fortes e que destruiriam Elin num único golpe. Quase uma hora depois do início, Dineru e seus oficiais assistiam de longe. O exército vermelho estava na defesa e o exército azul no ataque. A faísca do exercício de vários dias tinha sido acesa. Depois disso, Lavar Azul comentou que a primeira divisão de granadeiros do Exército Vermelho era a mais elite entre as divisões de defesa da capital. Dineru observou que a divisão não era só rápida, mas também muito bem treinada. Em seguida veio a unidade principal, um batalhão de infantaria com um canhão de montanha de 57 mm e o regimento de canhões de montanha de campanha de 75 mm. Cerca de 2.000 soldados da divisão de granadeiros completaram uma posição defensiva de aproximadamente 800 metros de largura de leste a oeste, com uma reserva e unidade de artilharia cobrindo cerca de 500 metros. Pode parecer impressionante, mas os orcs eram incrivelmente rápidos porque seus corpos enormes eram quase totalmente músculo, sem gordura. Eles conseguiam ultrapassar o galope de um cavalo pesado em curtas distâncias. A visão deles avançando em grupos compactos já foi chamada pelos elfos de Tsunami Orc, mas não era só a velocidade deles que fascinava. Arvin disse que as forças de reforço estavam sendo mantidas perto do comandante, assim, se algo acontecesse, poderiam ser usadas para defesa ou como reserva. Elaner acrescentou que um ataque pelo flanco não causaria um colapso, o que ela achava irritante. Além disso, em emergências, essa reserva poderia se tornar uma carta na manga. Dineru então perguntou a Lavar Azul se ela tinha reparado em algo, e a elfa apontou que o exército dos orcs tinha abandonado completamente a formação cerrada. Isso significava que, para quebrar a formação deles, os elfos precisariam de uma força muito maior, de cavalaria ou de artilharia, o que era bem problemático. O exército orc havia deixado para trás as formações de combate corpo a corpo nas quais antes eram especialistas. Com o avanço das armas de fogo e da artilharia, se ficassem parados num ponto, seriam destruídos rapidamente. Por isso, os exércitos modernos criaram linhas de escaramuça, espalhando-se e se escondendo atrás de cobertura. Isso era chamado de tática de escaramuça, algo com que os elfos negros já estavam acostumados. Há 120 anos, eles usaram exatamente essa tática para derrotar o exército orc. Lavar Azul perguntou o que a protagonista faria, e Dineru retrucou se ela estava mesmo perguntando aquilo. Disse que não atacaria. Perguntou se dariam a volta para cercar ou flanquear por trás. Mas também pensou em outra opção e ficou curiosa para ver como o exército azul agiria. Logo depois, ela viu os orcs cozinhando e servindo café da manhã para suas tropas, e ficou chocada ao ver café sendo servido. Em seguida, carroças chegaram trazendo enormes pães. As elfas se perguntaram se cada pedaço era para uma pessoa e quanta comida um orc comia. Depois disso, os cavalos também foram alimentados. Ellen comentou que aquele tipo de refeição improvisada era bem típico do exército orc. A Major Freda acrescentou que servir comida quente no campo de batalha era algo único e que aumentava muito o moral das tropas, lembrando a elas da sopa quente que tomavam em sua aldeia. Momentos depois, um orc avisou que o almoço estava pronto. Enquanto isso, Gustav perguntou a um orc qual comida havia sido levada à tenda. O orc respondeu que era a mesma servida à 7ª Divisão de Granadeiros do Exército Azul, feita com os mesmos ingredientes e receita. Isso confirmou ao rei que não havia cebolas na comida. Em seguida, ele avisou a Sotope que a comida era segura para ele, o que o kobold agradeceu. Dineru percebeu que cebola e alho poró eram venenosos para a tribo dos kobolds, e por isso os orcs retiravam esses ingredientes dos suprimentos militares. À sua frente, a mesa estava cheia de manteiga, pão e café quente, e a marmita dos soldados transbordava de ensopado de carne bovina. Isso fez ela lembrar que não tinha comido nem bebido nada desde que saiu do assentamento. Achou a marmita um balde e a colher grande demais para sua boca. Logo experimentou o ensopado e adorou. Mas não foi só o sabor e a quantidade que a surpreenderam. Ela também notou que todos os oficiais estavam comendo a mesma comida. Em outros exércitos, provavelmente haveria um chefe particular para preparar pratos luxuosos. Depois, Dineru se perguntou onde todos estavam e viu seu povo comendo lá fora. Reparou também em garrafas de vinho sendo levadas ao rei. Sean ofereceu a Gustav seu calvados favorito, que ele apreciava desde a Batalha de Groer.
Já a protagonista ficou pensando se deveria ter trazido um pouco de água de fogo numa garrafa. Pegou um pequeno cantil e serviu um gole para si mesma. Shawn ficou chocado e perguntou se ela aguentava, e ela disse que se permitia beber um pouco. Gustav comentou que ela tinha resistência incrível e um estômago sem fundo. Ao ouvir isso, Shawn tentou recrutá-la, mas o rei lembrou que ela estava sob seu comando direto. Logo depois, Dinheiro fez um brinde e todos brindaram juntos. Felizmente para ela, tinha se aproximado bastante do rei. Ainda assim, ela reparou na imensa quantidade de comida militar, lembrou da cota diária que o exército dos orcs precisava fornecer e ficou chocada. Não era à toa que a logística era tão desenvolvida. Gustav percebeu que a comida era demais para Sotope, e o kobold disse que aquilo duraria 3 dias para ele. O rei perguntou a Ko como resolveria isso, e ele respondeu que seria difícil ajustar o fornecimento por causa do número constante de tropas como a Legião dos Lobos Gigantes e das Águias, a menos que fosse uma unidade homogênea por raça, como a Brigada dos Elfos Negros. Shawn então disse ao rei que ele se preocupava demais e que deveria confiar mais nos soldados. Acrescentou que companheiros que compartilhavam comida e café se tornavam populares e o apoio mútuo acontecia naturalmente. Gustav agradeceu e disse à protagonista para consultar Kaido e os outros, ou acabariam com apenas um pão por dia e sem saber o que fazer. Dinheiro então procurou o Major Kaido, que a agradeceu. Em seguida, Kaido resolveu fazer-lhe algumas perguntas. Ao mesmo tempo, Dinheiro refletiu sobre como o exército tinha boa comunicação. Exércitos normalmente eram feudais, mas em Elin era delicado para os elfos negros expressarem opiniões aos outros elfos. Na prática, só o líder do clã podia fazer isso. Já no exército orc, a doutrina dizia que até um soldado podia tomar decisões independentes e dar sua opinião. Isso se chamava tática de diretiva. Logo depois, o contato entre os exércitos vermelho e azul começou à tarde. A águia gigante voou pelo céu, observando o campo de batalha. Uma elfa notou que ela estava usando comunicação mágica. A águia então sinalizou que tinha encontrado uma linha de escaramuça defensiva em nível de regimento e que a localização era BD6 no mapa. Nesse momento, Lavarazu se assustou e perguntou se era permitido à águia voar tão visível. Dinheiro comentou que o exército vermelho também já tinha percebido. Mesmo assim, a águia continuou transmitindo informações, dizendo que a posição ficava perto da encruzilhada na margem sul. O exército vermelho começou a atirar nela enquanto ela informava o número de canhões. No departamento de controle do exercício, determinaram que a águia tinha sido atingida e que seria difícil continuar o reconhecimento aéreo, ordenando que voltasse à base. A águia decidiu então voar mais alto. Enquanto isso, Ner chamou um orc e disse que queria pedir um favor. O orc ficou encantado com a beleza dela, mas Daineru pensou que ele não deveria se deixar enganar pela aparência ou pela voz. Ner era uma caçadora excelente, capaz de improvisar e capturar qualquer presa, motivo pelo qual a protagonista a tinha escolhido como estrategista. Logo, Ner pediu para ver o rifle do orc. Ele disse que estava de guarda, mas respondeu às perguntas. O alcance máximo era de 500 metros. Então ela perguntou às irmãs se tinham ouvido. Dinheiro agradeceu pela informação e ficou surpresa por o rifle alcançar uma águia naquela altitude. O fuzil de tiro único dos orcs superava o de outros países em alcance máximo. Dinheiro ficou realmente impressionada com o desempenho. Logo depois, uma elfa avisou que a 7ª divisão paraquedista tinha chegado. Conforme a divisão se aproximava, a equipe adversária abriu fogo a 300 metros de distância. Os disparos continuaram por bastante tempo, e as elfas se perguntaram quanto tempo aquilo duraria. Vasculharam o inventário de equipamentos de infantaria e descobriram que cada soldado tinha 140 cartuchos, mais que o dobro dos exércitos humanos e élficos. Mas os orcs tinham força bruta e resistência para lidar com isso. Dinheiro destacou que suas presas e escudos eram o poder de fogo deles, e que com uma nova era e novas tecnologias vinham novas táticas. Os orcs posicionaram seus canhões e começaram a disparar. O som da artilharia coava forte, como se tirasse a lógica de quem a ouvisse. Mas algo ainda incomodava Daineru. Usou os binóculos e percebeu que o exército azul estava tramando algo. Teve certeza quando viu que tentavam flanquear o inimigo. Os comandantes e a equipe do exército vermelho foram pegos de surpresa. O exército azul cruzava o rio 6 quilômetros a leste, fazendo uma grande manobra para atacar o flanco deles. Então, Dinheiro ouviu Gustav dizendo que os soldados do norte eram fortes, e Shawn comentou que o rei tinha nascido no norte. Depois, disse que o rei e o Estado-Maior se preocupavam demais com logística. Os soldados tinham 2 dias de ração e, se racionassem, poderiam lutar por até 4 dias. Acrescentou que, às vezes, na guerra,
era preciso assumir riscos. Mas Gustav disse que, por isso mesmo, iria chover no dia seguinte. No segundo dia do exercício, choveu forte, provando que ele tinha razão. Ria chegou à estação de logística do Exército Azul e viu que estava um caos. Agradeceu aos orcs pelo trabalho duro. No primeiro dia do exercício, ela tinha se separado das irmãs e inspecionado a base de logística do Exército Vermelho, achando que devia ter ficado com uma expressão de insatisfação. Então sugeriu inspecionar o lado azul, já que tinham vindo de tão longe do norte. O oficial orc avisou que lá seria bem caótico e interessante, mas providenciou a visita imediatamente. Antes do pôr do sol, chegaram à base de logística do lado azul. Depois, o oficial resolveu preparar jantar e acomodação para elas. Também chamou um soldado para trazer uma bacia de água para que a capitã pudesse lavar a poeira. A base não era como o refeitório da cidade, mas conseguiam preparar uma refeição ou outra. Mais tarde, serviram para Ria pão com maçã na massa, café, vinho tinto e salsichas cozidas. Originalmente, em Orson, o almoço era a refeição mais farta e o jantar era pequeno e simples, completamente oposto aos costumes de Elin. Mesmo assim, Ria queria poder estar com as irmãs. Percebeu que já era noite, mas o exercício ainda estava rolando. No dia seguinte, reparou que a altura da plataforma era igual à do piso dos vagões de carga. Era simples e prático, e ela se perguntou por que nunca tinham pensado nisso. Enquanto isso, um oficial kobold gritava ordens para um soldado sobre onde colocar a carga número 28. Ele ainda esbravejou com outro, chamando de lerdo e perguntando se tinha algum senso de patriotismo. No exército de Orsen, havia muitos soldados kobolds no corpo de logística. Historicamente, a tribo kobold sempre atuou no comércio e nas finanças. Por isso, a taxa de alfabetização era alta, e eles eram muito bons em contabilidade e escrituração. Como cocheiros, eram mais adequados para o trabalho do que os orcs, muito mais pesados. Não era incomum ver oficiais kobolds dando bronca em soldados orcs também. Logo depois, Ria chamou a atenção de um sargento kobold. Ele olhou para ela de forma agressiva, mas ela apenas sorriu. O kobold rapidamente se desculpou e perguntou se ela precisava de algo. Ria percebeu que ele estava apressado, e ele explicou que era porque as tropas da linha de frente tinham feito algo imprudente no dia anterior. A carroça que enviaram ficou presa no trânsito e parecia que não voltaria mais. Para piorar, estava chovendo, e o kobold torcia para que aquilo não acabasse mal. Logo depois, Ria viu alguns alimentos frescos numa carroça. O kobold ficou surpreso por ela perceber de imediato, já que comida fresca e seca parecia igual por fora. Mas ela explicou que conseguia sentir a magia de resfriamento do sistema de refrigeração. Por outro lado, o kobold não percebia porque não tinha afinidade mágica suficiente. De repente, ele se perguntou o que aconteceria se passassem diferentes tipos de magia de gravação por cada caixa de madeira. Questionou se um kobold com pouca magia não conseguiria ao menos perceber a presença dela. Depois, pediu que Ria falasse mais sobre isso. Naquele momento, nem ela nem o sargento-major imaginavam o quão importante seria essa conversa. As ideias que surgiram dali trariam uma grande reforma não só na logística do exército dos orcs, mas também na sociedade civil, e levariam à criação do sistema de gestão de itens mágicos. Logo depois, chegou Florian Tobert, soldado de logística de primeira classe e kobold da raça Beagle. Nascido numa família de comerciantes na cidade de Melmare, no norte de Orson, sua família lidava principalmente com utensílios de cozinha na loja de ferragens da cidade. Tobert tinha pais bondosos e achava que o exército era um bom lugar. No começo foi difícil, mas depois conseguiu se adaptar. Achava que o sargento-major tinha cara de durão, mas era, na verdade, gentil. Seu salário mensal de 15 marcos e 20 fênigos não era muito, mas, como agora tinha a qualificação de soldado especializado, receberia um aumento. Com isso, poderia mandar dinheiro para a mãe. Antes de deixar o serviço militar, planejava juntar economias e entrar numa universidade de negócios. Ele acreditava que qualquer um podia entrar na universidade se tivesse determinação, e achava o país bom. Por outro lado, grandes exercícios de unidade eram como uma pequena viagem, e qualquer um podia pegar o trem para cidades que nunca tinha visto. Logo, Tobert pensou que, quando o exercício acabasse, todos da unidade fariam um passeio pela capital, e ele estava animado com isso. Muita exposição para um personagem aleatório. Pensei que o destino do cara já estava selado. Desde a noite anterior, as coisas estavam difíceis. O regimento de granadeiros do seu exército tinha construído uma ponte flutuante e investido contra a posição inimiga. Mesmo à noite, o combate continuou, mas ele ouviu dizer que estavam vencendo.
O problema era que todos tinham ficado para trás no lado da ponte, e os suprimentos só podiam passar por ali. Tobert queria levar uma refeição quente aos camaradas por causa do frio. Depois, a polícia militar sinalizou para sua carroça seguir. Tobert acreditava que conseguiria atravessar e disse que era o melhor cocheiro do esquadrão. Infelizmente, as ondas balançaram a carroça, que virou e afundou no rio. Os soldados logo chamaram um resgate de emergência. Os médicos conseguiram salvar a maioria, mas um soldado estava desaparecido. Logo depois, Gustave ordenou a suspensão do exercício. Disse que o treino geral podia continuar, mas que todas as tropas próximas deveriam se reunir e começar uma busca. Ele deixou claro que tempos de guerra e tempos de paz eram diferentes. Perguntou como poderia encarar seus súditos e continuar sendo rei se o exército não tivesse sinceridade e perdesse soldados. Ao mesmo tempo, Daenerys se perguntava o que diabos estava acontecendo. O rei então disse a Zebek que pararia a chuva. A protagonista ficou confusa quando Zebek e Shaun comentaram que fazia tempo que o rei não fazia isso. Shaun disse que provavelmente eles já tinham aproveitado os benefícios disso sem perceber. Ela perguntou do que ele estava falando, mas ele disse apenas para ela observar. Logo depois, Gustave ficou no meio da chuva e começou a recitar algumas palavras. Dinero ouviu e achou que parecia louvor, diferente do árabe clássico. Soava como um órfão sem lar chorando de tristeza. Então Gustave implorou ao poderoso sol que parasse a chuva. De repente, uma rajada forte de vento abriu as nuvens, e Dinero ficou impressionada com o calor que sentiu. Achou aquilo absurdo, impossível. Para ela, poder mágico era como aguçar os próprios sentidos, não algo que afetasse diretamente os outros. Controlar o clima não era mais magia, e sim algo divino. Zebek contou que perceberam que o rei tinha essa habilidade logo depois da Batalha de Rosalind. Naquele ano houve uma seca terrível, causando escassez de água potável. Além disso, foram emboscados pelas forças de Dinero na única fonte de água restante. Mesmo assim, ela ficou sem palavras diante da habilidade do rei e só conseguiu ficar parada, chorando, não de medo, mas do oposto. Nem quando atravessou o rio Silven e viu seu povo sendo morto derramou lágrimas. Zebek continuou dizendo que, naquela época, uma criança pediu aos céus para chover, e quando o jovem soldado murmurou aquelas palavras, a chuva veio. Os orcs beberam daquela água e conseguiram voltar para casa. Sem aquela chuva misericordiosa, talvez a raça deles tivesse desaparecido. Depois disso, Zebek disse que eventos assim aconteceram mais vezes, e por isso pediram desesperadamente que aquele soldado se tornasse rei. Dinero não conseguiu conter as lágrimas e a emoção. Shaun mencionou que a habilidade do rei também foi usada quando Daenerys atravessou o rio Silin, a ponto de os elfos brancos nem perceberem. Ela se lembrou de quando aconteceu. Shaun disse ainda que, depois disso, o rei pensou em muitas coisas e fez o país prosperar. Logo depois, correu até Gustave, que cambaleou de exaustão, e o rei pediu para mobilizar os kobolds na busca usando magia, além de pedir ajuda à protagonista e às subordinadas. Em seguida, disse que precisava dormir e desabou no chão. No fim, não foi preciso correr até o local do acidente. Quando chegaram, Ria encontrou Tobert boiando na água, pegou-o e gritou por um médico. Bem, acho que eu estava errado. Os médicos o atenderam rapidamente e disseram que sua vida não corria perigo. Logo depois, devolveram o chapéu de Ria. Um dos oficiais kobolds agradeceu por ela ter salvo o soldado Tabert. Segundo eles, se Ria, uma elfa negra com alta magia, não estivesse lá, ele não teria sido salvo. Mas Ria mesma disse que, se a chuva não tivesse parado, ela não o teria encontrado. A presença de um único kobold teria sido encoberta pela chuva, e havia chance de ele se afogar se as coisas continuassem assim. Tobert precisou de uns 3 dias de internação por hipotermia leve, mas depois voltou ao serviço. Antes de terminar o tempo de serviço, participou da guerra que estourou no país e morreu em combate. No fim eu estava certo. Os exercícios divisionais foram completamente cancelados naquele dia. Enquanto isso, o Departamento de Controle dos Exercícios estava em caos, mas o exercício do Estado-Maior no Morro dos Generais continuou, analisando os resultados. Mais tarde, Gustave acordou e voltou à tenda do Estado-Maior. Mandou que prosseguissem. Quando Zebek perguntou se ele tinha certeza, Gustave disse que era agora que ficava mais interessante. Então, Zebek começou a explicação. No fim das contas, sempre haveria estagnação na logística. O problema era o descarregamento dos trens, os atrasos na base logística, as estradas de suprimento difíceis de acompanhar devido à mobilidade das tropas na linha de frente e os problemas climáticos.
Disse que, se fosse preciso avançar, teriam que usar as rações que carregavam e tentar alcançar a linha de suprimento em até 4 dias. Isso fez sentido para Dinheiro, mas ela também pensou que o método tinha problemas. As rações carregadas eram só uma pequena parte da dieta diária de um soldado: água, pão seco e carne enlatada. Não achava que os orcs conseguiriam avançar só com isso. Também achava que Zebek não estava ignorando a logística. Às vezes, no campo de batalha, era preciso fazer exigências absurdas, e, nesse caso, 4 dias era o limite. Logo depois, Zebek lembrou da velha tradição militar de confiar a vida aos céus. Concluiu que, depois de realmente fazerem tudo o que podiam, a compra local era inevitável. Um dos generais perguntou se ele queria dizer compra e não requisição. Zebek respondeu que a requisição trazia desastre e levaria a repetir os erros da Guerra de Dutton. Já Daineru achou o assunto complicado. Mas, quando o exército obtinha suprimentos na área de operação, havia 2 métodos: compra local ou requisição local. Compra significava que o exército pagava compensação, registrava todas as transações e tentava acertar tudo no final. Já a requisição era bruta, sem compensação, com suprimentos tomados à força. Recibos até podiam ser emitidos, mas não havia intenção alguma de pagar compensação. Dinheiro achou que isso era puro saque, mas, pensando melhor, percebeu que havia diferença clara. Logo depois, um oficial kobold perguntou em que estágio a compra local poderia ser feita. Claro que não era permitido para cada soldado individualmente, pois isso seria considerado crime de saque. Se fosse permitido, levaria à quebra da ordem e da moral, o que seria um horror. O exército deixaria de ser exército e os soldados se tornariam, na essência, bandidos. Segundo a lei militar dos orcs, isso era crime de saque, punível com execução por fuzilamento. Depois, o kobold perguntou se seria aceitável para um pelotão, uma companhia ou um batalhão. Ele disse que também não seria o ideal, mas que uma unidade grande o bastante para ter sua própria bagagem e trem de suprimentos poderia fazê-lo, desde que houvesse permissão do supervisor de logística. Enquanto isso, Dinheiro pensava que, se fosse a ela de antigamente, acharia normal a compra local e nem ligaria. Mas agora via diferente. Um exército que depende disso desde o início é diferente de um que recorre a isso porque não tem outra opção. Então, Shaun perguntou se não era verdade que a requisição dentro da unidade era proibida, e o kobold respondeu que era um assunto delicado sob a lei militar. Dinheiro pensou que, se fosse durante uma operação de travessia e aparecesse um pequeno barco desconhecido, o comandante de engenharia local com certeza usaria. Isso significaria que o barco foi requisitado, mas não seria considerado saque. Porém, se aquela unidade descansasse num celeiro em território inimigo e pegasse comida e bebida sem permissão do dono, sem pagar, ela se perguntava se isso seria requisição ou saque. Provavelmente caberia à polícia militar investigar, e a decisão final dependeria da disciplina militar. Logo depois, anunciaram os resultados do experimento de novas táticas. A detecção mágica de comunicação dos kobolds foi útil, e o reconhecimento aéreo feito pela águia também foi altamente eficaz. Mas o oficial disse que ainda precisavam ser aprimorados e incorporados de forma mais ampla na próxima campanha. Então perguntou se havia opiniões. A protagonista suspirou, pois percebeu vários defeitos importantes na nova estratégia, e ficou na dúvida se falava. Decidiu dar sua opinião e levantou a mão. Deram-lhe a palavra, e ela disse que tinha uma sugestão sobre o uso de comunicação e detecção mágicas. Zebek resolveu ouvir, já que os elfos negros eram especialistas no assunto. Ela agradeceu, mas notou Sotope olhando nervoso. Provavelmente, do ponto de vista deles, parecia que estavam sendo criticados por quem tinha acabado de salvar seus aliados. Em seguida, a protagonista pediu para usar o quadro e desenhou um batalhão com soldados mágicos. Elogiou o poder mágico da tribo Kobold, dizendo que era impressionante. Não acreditava que estava elogiando, mas não era mentira. Depois, apontou que o alcance de detecção mágica era, em geral, de 1 em 5 quilômetros, o que significava que havia bastante gente naquela direção. Esse era o cenário atual, então ela queria sugerir uma forma de aumentar a precisão. Continuou o desenho, esperando que entendessem o que ela queria dizer. Explicou que, se somassem as direções de outros batalhões, poderiam determinar a posição do alvo com mais precisão. O general Cal logo percebeu. Isso era triangulação mágica, e se perguntou como não tinha pensado nisso antes. Dinheiro disse que o mesmo valia para o sentido inverso. Como a comunicação mágica podia ser interceptada à distância, poderia ser muito útil. Comunicação mágica era como falar alto de longe.
A distância em que dava para ouvir claramente era chamada de alcance de comunicação, cerca de 2,5 quilômetros. Já a distância em que não dava para entender, mas dava para notar que alguém estava falando alto, era o alcance máximo de detecção inversa, cerca de 5 quilômetros. De repente, o rei riu e disse que ela tinha se esforçado bastante. Perguntou-se o que ela queria dizer. Na verdade, era que, na situação atual, isso deixaria eles totalmente expostos ao exército de Elin. Afinal, qualquer elfo poderia fazer isso. Sotope se assustou, dizendo que era absurdo, mas um dos oficiais disse que o que ele e o povo dele tinham feito não podia ser desprezado. Gustav comentou que nunca imaginou que Elin pudesse fazer esse tipo de coisa. Ele também tinha magia, mas só sabia controlar o clima e não era bom com comunicação ou detecção. Ele fala isso como se controlar o clima não fosse nada. Meu amigo, você é praticamente o Storm. Depois, Dinheiro mostrou-lhe um papel com o posicionamento das tropas dos dois lados no exercício e disse que devia estar quase certo. Gustavo olhou, riu e passou para Cal, que ficou fora de si. O rei disse para ele não ser fraco e perguntou se as contramedidas seriam assim tão difíceis. O general pensou e respondeu que, antes da operação, fariam um bloqueio total da comunicação mágica, limitando-a ao telégrafo. No campo, a comunicação mágica só seria usada depois de suspender o bloqueio, após o contato com o inimigo. Gustav comentou que Dinheiro tinha dito que, se fosse bem usada, poderia virar uma grande arma para o exército. Depois pediu a Renders, que era o mais indicado para o método de detecção, que pesquisasse sobre isso. Também disse a Shaun que Dinheiro tinha cumprido a promessa e explicou que esse foi o motivo de eles perderem no Vale Rosalim 120 anos atrás. Foram emboscados com tanta precisão que se tornou insuportável, atacados até durante a retirada. Naquela época, nem havia comunicação mágica. Dinheiro confirmou que o rei tinha visão afiada, e ele riu. Já Shaun ficou sem palavras, até dizer que agora poderia dormir tranquilo pela primeira vez em 120 anos. O rei então falou para a protagonista que, se tivesse mais histórias antigas, era hora de compartilhar com Shaun e os outros. Dinheiro concordou e contou que uma das estratégias dos Elfos Negros, 120 anos atrás, era mirar nos generais inimigos. Os oficiais ficaram chocados e disseram que isso era imperdoável. Ela não se surpreendeu. Até uns 100 anos atrás, antes do Exército Nacional nascer da Guerra de Dutton, as guerras no continente eram quase uma forma de arte. Reis lideravam soldados profissionais e mercenários não para batalhas decisivas, mas para incapacitar o inimigo. Atacar generais de propósito era quase um tabu. O foco em duelos um contra um servia para garantir combate justo e honrado, e essa mentalidade ainda existia. Vendo que Zebek, Shaun e outros oficiais sobreviveram, o rei perguntou a Dinheiro como os identificavam. Ela disse que o motivo era a bandeira, muito chamativa, e também o formato do capacete. Naquela época, os generais de Orson usavam capacetes com saliências, base para o design dos capacetes modernos. Ou seja, capacetes de oficiais não eram mais seguros. Ela lembrou de ter visto isso no primeiro dia do exercício, o brilho do capacete e da bainha do sabre, e pensou que, se fosse ela, atiraria sem hesitar. Gustav decidiu então parar de usar capacetes militares, todos usariam caps na batalha, e enrolar pano na bainha do sabre. Shaun reclamou na hora, dizendo que se atacar um general era covardia, esconder-se também era. Essa era a opinião comum dos oficiais do continente. Gustav respondeu que, no mundo deles, as batalhas eram complexas e estranhas, e se o general caísse, colocaria os subordinados em risco. Disse que o exercício tinha sido realmente útil e resolveu encerrar para seguir com o jantar. Dinheiro achou o jantar maravilhoso, especialmente o ensopado de carne bovina ao estilo sulista de Orson, pedacinhos de carne cozidos lentamente em caldo de legumes, servidos com 3 tipos de molho em fatias finas. Além disso, a sopa de cevada feita com o caldo era deliciosa. Ela tinha se aproximado bastante dos generais e achava que o exercício tinha sido muito significativo, especialmente por ter testemunhado a magia do rei. Logo depois, o rei perguntou se ela voltaria no dia seguinte. Disse que queria que ela visse algo e comentou que não ficava bem continuar chamando-os de Brigada dos Elfos Negros. Sugeriu o nome Brigada Infanglia e perguntou o que ela achava. Em árabe clássico, era o nome do fundador da tribo dos lobos gigantes na mitologia de Elin, o Maxilar Gigante. E, na lenda, também era o nome do lobo que devorou a rainha dos Elfos da Luz. Dinheiro achou o nome maravilhoso, mas quis saber a opinião do grande lobo. Advin disse que não precisava hesitar. Afirmou que ela era orgulhosa e forte, e eles sabiam disso melhor que qualquer outra raça. Eram tão fortes quanto os lobos gigantes,
e ainda assim tiveram o mesmo destino. Ele jurou, em nome dos ancestrais, que ela podia usar o nome livremente, e, sobre os Elfos da Luz, disse para ela jogá-los em suas mandíbulas. Dinheru se ajoelhou na hora e aceitou a ordem. Depois, o rei disse que nunca ninguém tinha feito algo assim por ele. Ela zombou dele e pensou que o exercício tinha rendido resultados significativos para todos. Valeu por assistir. Eu queria fazer esse mangá faz tempo, e finalmente saiu. Gosto muito da arte e do conceito. Quando vi aquela elfa branca psicopata, soube que essa série era pra mim. Olha só pra risada psicótica dela. Só alguém que curte o sofrimento que causa aos outros teria aquele sorriso, e a arte transmite isso de forma magistral. Bom, de qualquer forma, esse não é um vídeo de análise, então deixa o like, se inscreve, comenta pro algoritmo e até mais.